Ok, antes de qualquer coisa. Ok, antes de qualquer coisa. Eu tenho que deixar o microfone bem próximo pra poder gravar exatamente what the fuck I'm talking about. So, hoje eu vou falar sobre The Formal Streetwear, que é o que eu descobri hoje, na real, vendo um vídeo sobre esse assunto, que trata um pouco sobre essa questão. O vídeo que eu vi foi desse canal aqui chamado No Biases. Eu vou ver o vídeo completo ainda e ver se eu me inscrevo ou não. Mas aqui ele coloca uma descrição interessante sobre ser uma combinação do streetwear com elementos de formalidade, achieving an authentic look that takes the best components of both. E eu vou fazer uma digressão um pouco sobre esse assunto, tentando explorar a existência desse tipo de estilo e fazendo algumas comparações usando o que o Pinterest me mostrou sobre né, esse estilo, vamos colocar assim. Então, se a gente parar pra pensar sobre essa questão formal e informal, certo? Que é trago pelas duas combinações, tendo em vista que um look mais formal, ele é clássico e ele possui como eu posso dizer, ele possui uma certa historicidade, certo? Ele possui uh, uma certa história nos looks mais casuais, mais clássicos, quer dizer. Ou seja, é entendido que a história esteve de uma certa maneira atrelada a isso, não só ao formal, mas streetwear também. Mas o formal ele possui uma característica mais longínqua nesse sentido. Se a gente assiste alguns pedaços de conteúdo cinemático ou conteúdo erudito, por assim dizer, a moda mais formal, mais clássica, ela está presente nisso bastante, é usado como uma maneira de dizer coisas também. Também está atrelado à localidade, atrelado ao local em que você vai usar esse tipo de roupa. O primeiro exemplo possível que aparece na minha cabeça é sobre a questão do piano. Pelo fato de eu ser pianista, eu tenho algumas correlações com isso. Eu lembro de ver um pouco disso acontecendo quando eu fazia aula na escola de música. As pessoas vinham e traziam aquela linguagem não verbal através das suas roupas, de uma certa maneira já para passar uma certa seriedade no que você estava fazendo e de uma certa maneira se colocando como um instrumento, certo, do que estava na sua frente. Recentemente eu tive um pensamento sobre essa questão do porquê era tão comum se ver pianistas usando preto e branco, especialmente pianistas eruditos. E se a gente observar a estética visual do piano, ele possui essa característica específica do preto e branco. Então, me veio essa questão de que justamente essa postura do pianista em tocar o instrumento, estando vestido de uma determinada approach visual, que conversasse com o instrumento não verbalmente antes mesmo de tocar, fazia com que se criasse uma atmosfera de conectividade com aquilo que ele estava fazendo. Ou seja, o instrumento que toca é preto e branco, logo eu me visto em preto e branco para poder me conectar com aquilo de uma maneira mais intrínseca e natural. É natural para mim estar conectado com aquilo e eu me torno de uma certa maneira com aquele instrumento, porque eu estou me conectando visualmente, esteticamente com aquilo que está na minha frente. Então é muito interessante como que isso funciona, certo? E quando se vê o contrário, se vê pianistas usando roupas diferentes daquele instrumento, se cria uma certa narrativa de diferenciação do instrumento e do pianista, o que pode ser útil dependendo do contexto, inclusive como linguagem no cinema. Eu acredito que isso pode ser usado e tenha sido usado em algum momento. Mas, de uma certa maneira, é interessante imaginar como que isso funciona, certo? De uma maneira clássica. Então, essa é a minha primeira, né, referência visual que me é trazido ao pensar no piano e na moda formal. Então, seria uma questão primeiro da formalidade. A formalidade está intrinsecamente atrelada a cores
tá atrelada a cores e lugar. E isso me lembra também piano e expressividade do pianista. Ou seja, cores, preto e branco, certo? Preto e branco, ambos piano e pianista, certo? Então, a expressividade do pianista estando intrinsecamente atrelada a também a sua cor, que ele insere no seu próprio comportamento através das suas roupas, e o próprio instrumento e como que ele já é apresentado. E falando um pouco sobre o piano em si, eu acredito que o piano ele tem essa característica separada do utilizador do instrumento. Justamente por ser um instrumento grandioso. Ou seja, diferentemente de outros instrumentos, como a guitarra, ou instrumentos menores, como o violino, eles têm essa questão de ser um instrumento que, primeiro, você pode carregar ele consigo, segundo, que ele não é estático, ele não está fixado numa determinada posição. Então, quando eu me coloco numa posição de tomar aquele instrumento como parte da minha função preditiva e atual de fazer aquilo criar algum tipo de expressividade, naturalmente eu me conecto com algo que é diferente de mim, que eu estou utilizando naquele momento, mas eu posso carregar ele comigo. É por isso que eu acredito que as roupas, e isso é interessante colocar aqui, roupas e suas relações com outros instrumentos. Eu acredito que outros instrumentos, eles possuem um grau mais aberto, a priori, de interpretação visual daquele que manuseia o instrumento. Ou seja, é muito comum se ver guitarristas, por exemplo, utilizando recursos específicos da moda que ele está usando, da roupa, da tatuagem, seja as diferentes formas que ele consegue destrinchar a maneira que ele enxerga aquele instrumento através das suas roupas. Justamente por ser um instrumento que, de certa maneira, se conecta com ele diretamente, tanto no seu dia a dia, que é possível você carregar esse instrumento para lá e para cá, quanto pelo fato daquele instrumento não estar fixado numa determinada posição. O piano ele possui uma diferenciação por ele ser um instrumento grande, pesado e ser feito, né, de uma maneira mais, ele é feito de uma maneira mais, né, ele é um instrumento mais caro por causa da sua produção, a maneira que ele é construído internamente e tudo mais. Ele é um instrumento pesado, certo? E ele é um instrumento também, né, retangular e horizontal. Então ele precisa estar num lugar fixo, necessariamente. Você não consegue carregar um piano com você por aí. Você consegue utilizar alguma coisa para poder carregar esse piano, mas não necessariamente você consegue trazer ele nas suas costas ou tornar aquilo parte do seu comportamento, como é possível de ser feito com outros instrumentos. Então acredito que por causa dessa característica fixada do piano, ele necessita que o instrumentista, o musicista, ele use aquele instrumento temporariamente. Então é como um pegar de referências momentâneas daquilo que me é trazido, eu interpreto aquilo através das notas e aquilo fica ali, aquilo não retorna, no sentido de que a partir do momento que eu levanto e saio daquele ambiente que é o piano, eu não carrego ele comigo, mas eu carrego aquilo que eu conversei com ele. Por isso que eu acredito que o piano, por si só, parado ali mesmo, sem o musicista, ele já passa muitas imagens e visões e passa muitas conversações, né? Ele diz muita coisa sem que haja, né, a minha mão necessariamente ali tocando o meu instrumento. Então,
daí que me vem essa questão do caráter grandioso do piano. Porque mesmo quando não há um musicista utilizando aquilo, ainda assim aquele instrumento está ali. E ele tem uma função específica naquele ambiente, certo? Então, por causa dessas diferentes nuances em relação ao instrumento, eu acredito que necessariamente é preciso que haja uma reflexão, né, a priorística do musicista em relação ao que ele está tocando. Justamente porque ao fazer isso, né, esse instrumentista, ou seja lá como a gente pode chamar ele vai ter que entender que a partir do momento que ele sair dali, ele não consegue carregar aquilo com ele. Então é necessário que o tempo seja utilizado da melhor maneira possível para fazer aquilo. Então eu acredito que o pianista, principalmente o pianista que não tem o piano, né? Que além de ele não ter o piano, ele não conseguir carregar consigo, ele também não tem um piano em casa. Então ele só toca num determinado lugar, ou numa escola que possui um piano ou algo do tipo. Ele passa mais tempo fora, em certo sentido, do piano do que com o piano. É daí que vem o teclado e instrumentos menores que replicam, né, para aquela função específica do instrumento para poder fazer com que ela para poder trazer para aquela pessoa, né, a capacidade de estudar aquilo e conseguir, como eu posso dizer, conseguir necessariamente, né, trazer uma linguagem específica daquilo. Eu acredito que isso é muito interessante, eu acredito que traz a gente para um espectro bem específico da necessidade de fazer uma função mais atemporal do instrumento e trazer ele mais para si, mas ao mesmo tempo cria uma certa barreira, né, causal e uma barreira prática em relação ao instrumento. Então, puxando desse gancho do piano, que eu acredito que o instrumento, por ele ter as cores principais preto e branco, ele se conecta com a questão da formalidade nas roupas, por ele ter as cores principais que eu acredito que são mais usadas nas roupas mais formais, que é o preto e branco, talvez mais o preto do que o branco ainda, por ele ter esse tom mais baixo, mais sublime, que diz sem dizer, assim como o piano diz sem falar, em certo sentido, como eu expliquei anteriormente. Então, puxando desse gancho da formalidade, vamos observar algumas imagens que o Pinterest traz pra gente. A partir do momento que eu pesquiso aqui Formal Streetwear, ele vai me trazer essas imagens, certo? A primeira aqui, a gente vê o homem usando uma calça social, certo? Com uma costura bem desenhada, né, no comprimento das pernas dele, que descem de uma maneira bem satisfatória embaixo, não estão nem de mais nem de menos. Então, elas não estão justas demais, mas estão na proporção exata para ter um certo caimento e tá criando uma certa disposição nos pés dessa pessoa. Nesse sentido, ele está usando alguns elementos para poder construir, certo, a sua narrativa aqui. Como a gente pode ver, existe um cinto de couro, cria, né, essa separação das pernas, da cintura para a parte de cima, e há também alguns elementos, como o relógio e o chaveiro, que fazem com que, né, a gente traga um pouco do aspecto streetwear, que é justamente de trazer essa questão mais solta, né, menos direta, né, que está dizendo alguma coisa. O formal, de certa maneira, ele diz sem dizer. Agora o streetwear, ele está dizendo, né, ele traz aquela questão das logos, das cores, da proporção e coisas do tipo. Então o chaveiro aparentemente é algo bem utilizado, né, a gente vê bastante aqui nas outras imagens, o chaveiro tendo uma função específica, justamente porque ele cria perto da cintura essa quebra de percepção do que está em cima e do que está embaixo. A gente vê também um colar aqui, então assim, o colar, o chaveiro e o relógio estão conversando ali na mesma cor prata, tem uma pulseirinha aqui também. E ele está carregando também uma sacola, certo? Para trazer um outro aspecto. E o sapato aqui, sendo um sapato clássico. Então, as cores tonais, de certa maneira o prata, que relembra o branco, mas sendo utilizado não com roupas, mas com acessórios, que é algo muito do streetwear. E o resto do look é totalmente, né, em preto básico e tem o couro ali para trazer uma quebra. Essa é
uma roupa que não me apraz nesse sentido, de que não me traz certa atenção, mas é um bom primeiro exemplo, certo? Eu vou pular essas outras, eu acredito que elas não cabem no que a gente está falando aqui. Essa aqui é uma foto interessante. Se você perceber, a modelagem dessa calça ela é totalmente diferente. Não só a modelagem, como o material. Eu não sei dizer qual material que essa calça tem, mas ela com toda certeza ela é modelada de uma maneira diferente. A posição do modelo, da pessoa que tirou a foto, também ajuda para a gente ter essa percepção, de uma certa maneira, desenhada, né, da calça, porque ele está com os pés um pouco virados para o lado, mas isso cria um efeito interessante. Há a presença do cinto diferente, também um couro mais fosco, né, mais escuro, que traz uma outra, né, vibe, outra percepção para quem tá olhando. Mas o que mais me chama atenção aqui é o sapato social, que é bem brilhante, eu acredito que casa melhor do que um sapato mais escuro assim. Traz um aspecto mais old school para esse, e nesse traz um aspecto mais moderno, que para mim também já é uma peça que foi, né, o mocassim mais moderno, foi trazido para esse aspecto mais casual, mais streetwear. E a gente vê essa blusa aqui em cima, que ela tem um desenho e um design muito formal, mas ela tem uma estrutura e um material mais streetwear. Como a gente vê, a modelagem está mais na cintura, criando aquele aspecto de quebra mais preciso, de que não há aquele alongamento do torso para baixo, porque é uma peça bem justa ali na cintura, bem na altura específica. Mas esse material ele é muito interessante, ele me parece ser um material um pouco mais firme, mais quadrado, menos fluido na proporção da pessoa que está usando, mas ao mesmo tempo traz essa questão. E ele também está vestindo uma blusa social branca por dentro, trazendo aquele aspecto preto e branco pianíssimo que eu citei anteriormente. Para complementar isso, ele está tirando uma foto com um iPhone, que também traz esse aspecto mais moderno e tudo mais, que aqui a gente já não tem, porque é uma foto sendo tirada dessa pessoa e não ele tirando essa foto no espelho, certo? Que é interessantíssimo. Aqui tem outros exemplos, mas eu acredito que ele já passa um pouco do que eu estou tentando trazer aqui. Esse é um ótimo exemplo. Acredito que o suéter ele traz um pouco daquela questão, né, old money, talvez com algumas cores específicas, né? O marrom também é uma cor muito utilizada, mas já traz um aspecto um pouco mais, né, streetwear, um pouco mais fluido, que eu acredito que foi utilizado ali no cinto, no primeiro que a gente mostrou. E aqui está sendo usado num tom mais escuro, só que na calça e presente também no suéter. Mas ele tem aspectos de streetwear que o próprio cabelo do modelo, que traz esse aspecto um pouco mais, né, estereotipado, com toda certeza, mas também quebra um pouco essa, né, essa espera específica de um determinado estilo, certo? Que se vê em roupas mais clássicas. Mas aqui, para mim, a combinação que mais me chama atenção é, necessariamente, eu acredito que a blusa branca combinando com a meia branca e um sapato totalmente clássico. É um look muito bonito. Eu trocaria o suéter, colocaria outra coisa, mas por gosto próprio. E eu não usaria esse colar de cruz porque não me agrada tanto. Mas ele traz esse aspecto de streetwear, de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo, do meio para cima, quer dizer, e do meio para baixo traz esse aspecto mais social, do sapato, do branco e coisas do tipo. Esse aqui já é mais, né, com toda certeza foi tirado num desfile. O fone, que é um recurso bem moderno dos anos 2000 para frente, né, esse fone com fio, sendo utilizado juntamente a uma blusa, né, de frio ali, mas que complementa a parte de cima, de fora, né, e criando ali esse efeito de meiota ali, né, que tem o social por dentro e o streetwear por fora, né, a bolsa de couro que traz algo mais clássico também, mais sublime, né, que eu não estou vendo o que tem ali, e a calça também muito bem modelada, já com um desenho mais específico, direto para a calça, e um sapato também extremamente, né, bonito. Acredito que é bem comum esse uso desse tipo de sapato nessa moda, ele é o que mais se repete, pelo menos o design, muda-se algumas coisas, como nesse aqui, né, mas eles têm um design clássico,
Então o sapato parece ser a coisa que mais se repete, necessariamente. E o resto é utilizado de uma maneira mais, né, diferente, vamos colocar assim. Aqui a gente tem outros exemplos, né, também mais casual, mais centrado aqui no meio, mais com uma quebra, mais com uma calça mais longa, para esse aspecto maior pro modelo. E eu acredito que é isso. Então, trazendo aqui para a questão do streetwear, a gente vê elementos, principalmente de acessórios e repetições de designs semelhantes nos sapatos. Sobreposição é presente, cores variam aparentemente entre preto, branco e marrom, com utilizações de adereços em cores de couro. Mas o que mais me chamou a atenção como sendo um padrão mesmo é a questão da silhueta marcada, tanto do torso ou cintura, como na modelagem das pernas. Acredito que esse é o aspecto principal. Então eu acredito que é mais ou menos seguindo esse tipo de regra. Tem outros que são mais pro streetwear, mas eu acredito que os que são mais puxados pro formal com o elemento de streetwear, não o contrário. Esse daqui, por exemplo, é mais pro streetwear do que pro é como se fosse 30% formal, 70% streetwear. Esse daqui é 70% formal, 30% streetwear. Então você pode meio que brincar com essa questão, sabe? Então realmente é um estilo que abre muito espaço para poder explorar, né, essas diferentes diagramações e maneiras de se enxergar o estilo. Mas, né, o que me foi mais interessante seria essas disposições, né, a comparação com o piano e coisas do tipo. Mas os acessórios e a silhueta marcada são os pontos principais que eu percebo especificamente naqueles que utilizam, né, mais do formal do que do streetwear. Cerca de 70% do formal, 30% do streetwear. Mas dá para se fazer diferentes questões, inclusive para fotos como essa, que utilizam do cenário. Né? Essas fotos aqui que eu usei para analisar, elas não trazem tanto do cenário, trazem mais do modelo ou da pessoa que está usando aquele tipo de roupa. Essa foi minha análise. Aqui eu vou terminar de ver o vídeo e, puxando o gancho aqui, se inscrevam nesse canal. Eu vou colocar ele na descrição para quem quiser dar uma olhada. Especificamente vou referenciar esse vídeo em específico. Com certeza ele vai tratar desse assunto de uma maneira mais completa. Eu simplesmente pincelei, né, trazendo um pouco dos aspectos aqui. Mas eu acredito que é isso, né? Minha análise está trazendo essa curiosidade do piano. E é isso, certo? Esse aqui é o Forma Streetwear. Tente e busque replicar isso se for possível, se você tiver as roupas. Acredito que vale a pena utilizar, certo? E testar para ver se isso se encaixa para você. E é isso, certo? Se inscrevam no meu canal na Twitch. Lives aí geralmente 2 vezes por semana ou mais. E eu sempre aviso através das redes sociais específicas quando eu vou fazer live e quando não. Mas os vídeos, eles estão saindo por aqui, eu trago eles da live geralmente, eu analiso na live, trago pra cá. Então acompanha lá também pra gente trocar uma ideia mais direta sobre esses assuntos. Então é isso. Muito obrigado, até a próxima.